Evangelho de Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 11. Esse será o texto da nossa mensagem nessa manhã. Que o Senhor, nosso Deus, possa nos abençoar na exposição da sua palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 5, e a palavra do nosso bom Deus diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Bom, esse é um texto muito conhecido e um texto muito pregado. Nós sabemos que quem escreveu esse evangelho foi Lucas. Lucas, que foi um discípulo possivelmente de Paulo, o apóstolo. Alguém que entrou na igreja um pouco mais tarde, mas que era alguém que gostaria de falar a respeito do conhecimento de uma outra pessoa que ele entendia que era um médico das almas. Nós sabemos que Lucas era médico também. Alguém que cuidava das enfermidades físicas das pessoas. Mas Lucas aprendeu aos pés de Paulo a respeito de um outro médico. Um médico que poderia não curar apenas dores físicas, mas também curar a alma dos homens. O grande médico que fala a respeito das boas novas da salvação. Aquele que veio a salvar não somente os judeus, mas também os gentios ou os gregos, como o próprio Lucas o era. Portanto, esse era o desejo de Lucas ao escrever esse evangelho. Ele queria que cada um dos homens pudessem ser alcançados através desse médico das almas. Nós sabemos que esse evangelho em especial, embora nós chamamos os 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas de evangelhos sinóticos pelas suas semelhanças, em especial no Evangelho de Lucas, ele traz muitos relatos a respeito da vida do Senhor Jesus que serviriam especialmente para que os gregos pudessem crer na verdade de Cristo. Enquanto Mateus, que era um judeu, enfatizava o fato do Senhor Jesus ir às sinagogas e pregar o Evangelho para os judeus, aqui Lucas enfatiza o aspecto de que Cristo veio para os gentios também. Cristo era aquele que pregava a esses homens. Na nossa passagem, o Senhor Jesus estava no mar da Galileia, ou no local chamado de Galileia dos gentios. Aqui o Senhor Jesus buscava alcançar estes homens e pregar a palavra de Deus para cada um dos perdidos. Não é à toa que Lucas parece, se é que poderia existir um conto de fadas naquele tempo, mas o início da sua narrativa apresenta a seguinte afirmação:
aconteceu o quê? Se nós pudéssemos transliterar isso, talvez nós diríamos hoje, né? Era uma vez. Lucas não quer dizer qual foi o dia que isso aconteceu. Ele não quer dizer quando exatamente isso foi. Mas o ponto é, essa história é extremamente importante. Ela aconteceu nesse lugar, no Mar da Galileia, um local que vai se dar muitas das histórias do Senhor Jesus. Nesse local que era cercado por montanhas altas, um lugar onde o vento soprava vindo do deserto ao sul. Um lugar onde nós vemos muitas vezes os discípulos serem ensinados a respeito da majestade do Senhor Jesus. E é sobre isso que nós ouviremos nessa manhã. Nós ouviremos a respeito desse Jesus, o pescador de nossas almas. Jesus, o pescador de nossas almas. Mas para nós conhecermos melhor esse pescador, então, para nós entendermos quem é esse pescador que iria ensinar esses homens aqui, como nós já lemos, nós precisamos então relatar alguns aspectos que são enfatizados na sua mensagem. E o primeiro dele é que este pescador tem uma mensagem a nos trazer. Esse pescador tem algo a nos ensinar, como nós veremos aqui nos versos iniciais. Veja, o Senhor Jesus estava ali na praia, mas ele não estava simplesmente passeando. É dito que havia uma multidão aos seus pés. Havia ali com ele uma multidão que estava seguindo ele no lago de Genezaré. Embora eu disse que era o Mar da Galileia, os judeus às vezes tinham dificuldade em dar nomes aos lugares. Genezaré e Mar da Galileia são os mesmos lugares. Embora chamado de mar, o Mar da Galileia não era bem um mar, ele era um grande lago. Mas devido às suas condições geográficas e à sua longa extensão, muitas vezes esse lago tinha tempestades, como aquele episódio que nós conhecemos mais à frente no próprio Evangelho, onde nós vemos o Senhor Jesus acalmar a tempestade. É nesse mesmo local aqui, nesse lago grande e maravilhoso. Nós vamos ver que essa multidão estava a seguir a Jesus, mas eles seguiam também por causa de algo muito importante, para ouvir a palavra de Deus. E aqui nós vemos o primeiro aspecto desse pescador, é a sua palavra. O pescador é alguém que tem uma mensagem importante a nos trazer, pois ele prega a palavra de Deus e todos iam até ele, pois entendiam que a mensagem do Senhor Jesus era provinda do próprio Deus. Embora era muito comum os rabinos e os judeus ensinarem os sacerdotes no templo, mas aqui é nos dito, é qualificado a mensagem que o Senhor Jesus trazia. Uma mensagem provinda do próprio Deus. E quando a multidão o apertava, embora não fique claro, às vezes, num texto em português aqui para nós, mas o Lucas escreve como se eles estivessem espremendo ele mesmo. Como nós vemos por aí muitas vezes quando multidões cercam uma pessoa e às vezes até pisoteiam ela. Esse é o exemplo que Lucas está dando aqui para nós a respeito do relato que aconteceu com o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus era um hábil pregador. Ele viu aquela multidão e logo ele já arrumou um púlpito para ele. Ele simplesmente chegou ali perto do barco de Pedro, né? Viu que eles estavam ali na praia, desembarcados. O Senhor Jesus subiu no barco para se afastar um pouco da praia e poder pregar a palavra de Deus. Às vezes nós achamos assim, não, Jesus deveria ser alguém assim muito impetuoso, né? Ele chegava e simplesmente ia subindo no barco das pessoas. Mas não é esse o ponto. Ele já havia conhecido Pedro. Ele já havia curado a sua sogra. Nós vemos isso nos capítulos anteriores do próprio Evangelho de Lucas.
Ele conhecia aqueles homens já. Mas naquele momento, embora ele estava pregando àquela multidão, ele queria também pregar uma mensagem para aqueles que seriam os seus discípulos, que fariam parte dos 12. Assim, o foco e a mensagem desse Messias é o reino de Deus. Esta mesma mensagem que seria mais tarde pregada pelos seus próprios discípulos, onde nós vemos em Atos 13:44 dizendo: afluía quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Uma mensagem que falava a respeito do reino, a respeito de Cristo que veio nos salvar, deste grande rei. Era sobre isso que o Senhor Jesus pregava. Nós sabemos o conteúdo da mensagem, né? Então, o Senhor Jesus, ali no barco, pregando, ele gostaria de ensinar aqueles homens que acabavam de vir da pesca, como ele, um hábil pescador, sabia pescar de maneira muito mais sábia do que com que eles poderiam imaginar. Não é à toa que Matthew Henry nos diz o seguinte: quando o Senhor Jesus é levantado, ele atrai os homens a si. A sabedoria clama no cume das alturas. Isto sugere que Cristo tinha uma voz forte. Sua voz é realmente forte, porque até mesmo os mortos a ouvem. E quem não deseja beneficiar a si próprio? Ali ele se assentou e do barco ensinou a multidão com um bom conhecimento do Senhor. Nós ouvimos então a respeito da mensagem deste pescador. Mas agora nós ouviremos também a respeito dos ensinamentos desse pescador e de como ele mostraria para os seus discípulos de como eles deveriam pescar. O Senhor Jesus é um hábil pregador. Ele estava pescando ali através da palavra. Mas agora ele queria ilustrar a sua mensagem para que os homens pudessem ver e entender com os seus olhos o que ele estava dizendo. Nós vamos ver, né, que o Senhor Jesus se volta agora àqueles pescadores. Eles haviam passado a noite toda pescando, nós sabemos a história. Imagine um pescador que passa a noite toda jogando as redes, tirando as redes. É um trabalho extremamente cansativo e eles chegaram pela manhã e não tinham pego nada. Nada. Peixe algum. Eles deveriam estar extremamente cansados e exaustos. Mas a pesca não terminava ali, porque quando eles chegavam, era necessário que eles lavassem as redes, limpassem, tirassem a sujeira, dobrassem as redes para que elas não ficassem embaraçadas, a fim de que na outra noite eles pudessem pescar. E aí o Senhor Jesus, vendo esses homens a trabalharem, se volta a eles e disse: joguem as redes novamente. Vão lá. Lancem as redes ao largo. Façam isso. A ordem do Senhor Jesus não se limita a essa afirmação, porque ele diz, né? Pediu que lhe afastasse, e aí veja comigo no verso 4. Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Quando essa afirmação aí, faze-te ao largo, o Senhor Jesus está dizendo para eles: vão e lancem as redes lá no meio do lago. É isso que ele está dizendo. Mas havia algumas inconsistências com a afirmação do Senhor Jesus. Ele já estava pregando de manhã ali, talvez já fosse próximo ao horário do almoço. E aí é o horário que o sol está ardendo e todo pescador sabia que não fazia sentido algum lançar as redes no meio do lago. Não é lá que os peixes estão durante o dia. Na verdade, os peixes ficam próximos à margem, debaixo das rochas, porque ali é mais fresco, ou aonde saíam afluentes, porque a água é extremamente oxigenada. Na verdade, a prática para a pesca durante o dia é totalmente diferente da noite. Possivelmente, eles teriam que fazer arrastar as redes ao longo da praia para que pudessem pegar os peixes. As redes eram diferentes também, porque não eram redes que eram utilizadas à noite. Era tudo diferente.
O que o Senhor Jesus estava pedindo para eles era algo assim que eles não conseguiriam compreender e nem entender. Não é à toa que nós vemos nisso, na afirmação de Pedro, né? Respondeu-lhe Simão, Simão, esse que é Pedro. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Não é preciso os irmãos entenderem de grego para os irmãos verem um pouco o tom da ironia de Pedro aqui. Essa é a única vez no Evangelho de Lucas que a palavra mestre é utilizada. A palavra essa que é rabi. Ele estava dizendo assim para o Senhor Jesus: eu sei, o Senhor é um grande pregador, fala bem da palavra de Deus, acabamos de ouvir o seu sermão aqui. Sabemos que o Senhor é um grande mestre, já curou, né? Ele sabia, já tinha curado a minha sogra. Mas, convenhamos, Senhor Jesus, o Senhor quer me ensinar a pescar. Eu, Pedro, experiente, alguém que conhece essas águas aqui e sabe dos perigos dela. Mas ele obedece, então, à ordem de Cristo. Pedro ainda não estava pronto para dizer: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro não estava pronto ainda para isso. Pedro não estava pronto para entender ainda que o Senhor Jesus é aquele que viria exercer domínio sobre a criação. Como Deus disse no princípio em Gênesis 1, 28, domínio sobre os peixes do mar. Era isso que Cristo queria mostrar para ele, que ele veio restaurar todas as coisas ao padrão daquilo que o Senhor criou desde o princípio. Pedro não estava pronto para fazer essas coisas. Mas ele foi lá, obedeceu à ordem do Senhor Jesus. Ele lançou as redes, né? Junto com os seus amigos ali da sua cooperativa, Tiago, João, filho de Zebedeu, e os demais pescadores que estavam ali. E assim, então, nós vamos ver que o Senhor Jesus demonstra a sua generosidade com aqueles homens, porque a pesca é tanta que o barco quase afunda. O Senhor Jesus era aquele que mais à frente também multiplicaria os pães e os peixes. O Senhor Jesus fez uma grande pesca ali. E aqueles homens ficaram maravilhados com o ensinamento deste grande pescador. Mas após então o Senhor fazer esse ensinamento, ele também queria revelar a nós a sua majestade. Era isso que o Senhor Jesus gostaria de fazer ali. E, portanto, nós já aprendemos aqui sobre este pescador e a sua mensagem. Já ouvimos sobre esse pescador e o seu ensino a respeito da pesca. E ouçamos agora um pouco também a respeito da majestade desse pescador. Chegamos ao ápice da história, ao clímax de tudo que Lucas está nos registrando aqui, do conhecimento e da prática desse Senhor que estava ensinando os seus discípulos. Isso me faz lembrar de quando eu era menino. Eu lembro que eu costumava ir com minha avó ao sítio dela, e lá tinha um grande pomar, ela passava a tarde toda cuidando do pomar, mas no meio do pomar havia um poço bem fundo, que nas cheias acabava enchendo de peixes do rio, do afluente ao lado ali. E naquele dia eu fiquei com a minha vara ali, naquele poço, tentando pegar um peixe. E foram horas embaixo do sol e nada de eu pegar um peixe. Até que então, de repente, o inesperado aconteceu. A vara balançou e eu puxei, e eu saí correndo pelo pomar. Vó, eu peguei um peixe. Irmãos, se um pequeno menino se alegra a pegar um peixe, qual deveria ser a reação daqueles pescadores a verem seus barcos cheios de uma pesca? Qual deveria ser a reação deles diante daquilo que estava acontecendo? Talvez eles deveriam falar: Senhor Jesus, vamos fechar um contrato, nós vamos ficar ricos, vamos abrir a nova Bubagump,
Vamos ter uma empresa maravilhosa para nós fazermos pesca. Nós estamos ricos. Ficariam maravilhados com aquela quantidade de peixe. Mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário. É dito que o seu semblante caiu, né? Eles não conseguiam prestar atenção no milagre. Eles só prestavam atenção naquele Senhor que estava diante deles. Eles viram a majestade de Cristo manifesta ali. Não foi um milagre que impressionou eles, foi Cristo. E assim, Pedro, como Isaías, quando viu a glória de Deus excelsa, Pedro clamou: ai de mim, porque sou homem impuro, de impuros lábios, e habito no meio de um povo incrédulo. Assim Pedro disse: retira-te de mim, Senhor, porque não sou digno de estar em tua presença. Veja, não foi o milagre, não foi a pesca que impressionou Pedro, mas ele viu naquele momento quem Cristo era. Ele viu o Senhor, a majestade de Cristo, e ele se prostrou aos pés de Jesus, porque ele reconheceu a sua miséria e o seu pecado. Assim também como os demais profetas, quando Deus se manifestava a eles, seja Ezequiel, seja Isaías, seja os demais, eles entenderam qual era a real situação deles, que eles estavam afogados no mar, que eles eram indignos. Eles preferiam ser jogados do barco do que ficar na presença de Cristo. Mas nós vimos também que o Senhor Jesus tinha algo a ensinar para eles. E esse grande pescador que nos disse a respeito da sua majestade, queria também nos ensinar a respeito da sua missão. E essa é a parte final aqui do texto. O Senhor Jesus disse: não temas, Pedro. Assim como Deus tirou uma brasa viva do seu altar para queimar os lábios de Isaías, assim também essas palavras ditas a Pedro trouxeram alívio à sua alma. Porque este pescador queria mostrar qual era a verdadeira missão dele. Ele tratou ali os pecados de Pedro, dizendo para Pedro: não temas, Pedro, mas pelo contrário, você será pescador de homens. Assim então, eis a aplicação perfeita para o seu sermão. Cristo pregou, Cristo fez a ilustração e agora ele vai aplicar na vida daqueles homens ali. Pedro, a partir de agora vocês vão pregar. A partir de agora eu vou enviar vocês para anunciar o verdadeiro evangelho, para que vocês entendam, Pedro, que eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento, porque era isso que Cristo estava fazendo com aqueles homens. Essa era a missão do Senhor Jesus, missão essa que ele queria ensinar a cada um deles. E eles, deixando tudo, o seguiram. Eles não se preocuparam com os peixes. Eles não se preocuparam com as suas próprias vidas, com os pertences. Mas eles ouviram a voz do pastor. Porque as ovelhas ouvem a voz do pastor. O chamado de Cristo é irresistível. E mesmo que Pedro mais à frente viria a falhar e a negar Cristo 3 vezes, como nós nos lembramos, aquele velho pescador, novamente na praia, mais à frente em sua vida, seria chamado novamente por Cristo. Ele seria lembrado do Senhor Jesus dessa missão, a tal ponto que ele diria em sua carta: Simão Pedro, servo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo, aquele que foi enviado para cumprir a missão do Senhor. Assim, então, eu gostaria de trazer algumas breves aplicações da mensagem que nós acabamos de ouvir nesta manhã.
Cristo é o Salvador. E as multidões anseiam então por Ele. É essa a mensagem que você precisa pregar e anunciar. O alvo de todo o evangelho de Cristo não é o evangelho em si, não são os milagres, não são as curas. Isso é irrelevante perto da pessoa de quem Cristo é. E você precisa pregar isso aos homens, porque essa era a mensagem do Senhor Jesus. Arrependei-vos, porque é próximo o reino dos céus. E Ele nos convoca a cumprir essa mensagem e anunciar ao Senhor Jesus, aquele que é o verdadeiro pastor, aquele que é o pescador, o médico das nossas almas, aquele que salva os pecadores perdidos e os pesca de um lago onde esses peixes estão mortos, né? Onde as águas são insalubres e negras. Essa é a realidade que nós precisamos anunciar. Aprenda também a ouvir os ensinamentos desse pastor e desse pescador. Não seja como Pedro. Não duvide daquilo que ele está falando para você. Pedro demorou um pouco a entender isso, porque embora ele afirmou mestre no começo, né? No final ele disse: Senhor, não sou digno de estar em tua presença. Ele reconheceu quem Cristo era. Então não perca tempo, não duvide. Ao invés de você duvidar daquilo que Cristo está fazendo em sua vida, seja alguém que se ajoelha e se prostra diante da majestade de Cristo. E entende quem Ele é. E entende que você é um pecador indigno, mas que necessita dele. Que carece da graça, da salvação, do arrependimento, dos frutos e da vida eterna. Lembre-se, o Senhor Jesus foi generoso com aqueles homens. E Ele continua a cuidar, dando a você do que realmente você precisa. Quando o Senhor multiplicou os peixes e mais à frente dá os peixes à multidão, Ele estava cuidando das necessidades daqueles homens. Mas não seja como a multidão que depois continuou a segui-lo simplesmente pela comida, pelos pães e pelos peixes, e se esqueceram de quem Cristo realmente era e do porquê Ele estava fazendo aquelas coisas. Mas lembre-se, Ele cuida de você. Entenda também que o chamado de Cristo é aquele que de fato traz arrependimento a cada um de nós. Porque nós enxergamos as nossas misérias, mas somos iluminados pela glória do Supremo Pastor, pela glória do pescador que é Cristo Jesus, que ilumina a nossa alma e nos purifica com seu sangue. Entenda que é necessário que nós nos arrependamos, porque quando nós nos humilhamos na presença de Deus, nós estamos reconhecendo que sem Ele nada somos. E então, entenda também a missão de Cristo para você. Você não deve temer o chamado dele. É Ele que vai cuidar do seu coração. É Ele que vai te dar graça, como Ele deu aos discípulos para que eles pudessem segui-lo. É Ele que vai nutrir você na caminhada, ensiná-lo a respeito do reino de Deus, vai guiá-lo através do seu Espírito Santo para que você cumpra a obra como Pedro cumpriu. Como nós sabemos, embora a Bíblia não afirme, a tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele desejava que não fosse crucificado, pois ele se achava indigno de ser crucificado à semelhança do Senhor Jesus. Mas ele deu sua vida pela obra. E assim também Cristo nos chama a fazer, a sermos imitadores dele, a sermos pescadores de homens e cumprirmos a missão dele para as nossas vidas. O Senhor nos abençoe e que de fato nós possamos seguir esse pescador,
hoje e para todos sempre. Convido a amada igreja a se colocar.